Então, os principais avanços eu destaco um movimento, né, para que haja um fortalecimento da rede de apoio, no entendimento de que a criança e adolescente ela não é um problema. Existe uma questão familiar que leva à situação de vulnerabilidade e entender que essa criança como um todo e trabalhar de forma interinstitucional para que toda essa rede de proteção, o judiciário integra essa rede de proteção, ele não é o único. Isso vai envolver poder executivo, isso vai envolver poder legislativo. Toda essa rede trabalha em essa família para a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Então, é uma mentalidade muito antiga de simplesmente retirar a criança de uma família. O problema ela está superada e quando é necessária essa retirada para a proteção da criança, isso vai acontecer. Mas, em regra, o primeiro movimento é o de conhecer essa família e fazer a promoção dessa família, para que essa criança possa ficar com a família mais devidamente protegida. Em primeiro lugar, nós estamos estimulando a criação dos fóruns estaduais da infância e juventude. Então, aqui nós estamos hoje no nosso evento nacional com os nossos fóruns nacionais. Mas já criamos o Fórum Estadual de São Paulo, da Bahia, vamos criar na semana que vem de Minas Gerais, e porque esses encontros para os juízes tratarem das questões locais, isso é muito importante, criação de enunciados e uniformizar a jurisprudência. E uma atuação muito forte também junto ao Legislativo, para tentar barrar projetos de lei que infelizmente existem, que estão em desacordo com o melhor interesse da criança e do adolescente, e para que avancem em projetos que foram propostos pela própria Abranismo com a MB. Um deles é o que facilita a doação do imposto de renda para os fundos da criança e adolescente pela pessoa física, e outra que destina 25% do valor dos fundos para aplicação no eixo da primeira infância. Esses dois projetos já passaram pela Câmara e estão no Senado, avançando no Senado. O maior desafio, com certeza, é que seja respeitada a Constituição, que determina que a criança e o adolescente são prioridade absoluta. Isso não é um pleonasmo da Constituição, e se é prioridade, não é porque falar é absoluta, porque existem outras prioridades também previstas na Constituição. Então o idoso é prioridade, a pessoa com deficiência é prioridade, mas a Constituição quis que a criança e o adolescente, dentre as prioridades, viesse em primeiríssimo lugar. Isso tem que ser pensado, por exemplo, quando um poder elabora a sua proposta orçamentária. Então, em respeito à Constituição, a primeira coisa que um poder tem que fazer, ao pensar em orçamento, é atender às necessidades relativas da criança e do adolescente e depois fazer o resto. E isso no dia a dia de todos os poderes. Infelizmente, isso não acontece, a gente não tem em muitas varas de infância e juventude o número de funcionários necessários, equipe técnica, juízes, promotores, defensores. A gente não tem equipamentos, CREAS, CRAS, conselhos tutelares, CAPCIS, CAPSAD, não temos um número suficiente para atender a população. Então, com certeza, o maior desafio é que seja cumprida a prioridade absoluta determinada pela Constituição. Inclusive, ontem estivemos conversando com a conselheira Renata Gil, do CNJ, que está com a pauta da criança e adolescente, sobre questões específicas relativamente à Ilha de Marajó. E os desafios são grandes, que é uma grande área territorial, onde o poder público tem dificuldade de chegar, mas o CNJ está fazendo uma ingerência muito grande junto ao governo do Estado para que sejam destinados recursos, pessoal, e nós vamos fazer uma ingerência também, nós, a Abramin, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que o dinheiro que há no Fundo Federal seja utilizado de uma forma mais incisiva para atendimento dessas demandas, especificamente dessa área, que é sempre um grande desafio, não só pela área territorial, já é um grande desafio, mas os desafios têm que ser enfrentados. O primeiro processo eletrônico, então os processos já no serviço passaram a ser eletrônicos, o que gerou uma celeridade muito grande. Também o Sistema Nacional de Adoção, que faz um trabalho de busca ativa, então o sistema está sempre trabalhando, buscando adotantes para as crianças e adolescentes que já estão colocados para adoção. No Rio de Janeiro, particularmente, nós conseguimos que os dados das crianças e adolescentes em situação desaparecidos fossem fornecidos para a polícia para alimentar o sistema de reconhecimento facial para tentar a localização dessas crianças e adolescentes.
Enfim, estamos sempre atuando para essa melhoria. A associação busca essa melhoria dessa proteção, por exemplo, com esse encontro. É um encontro nacional, aliás, nosso agradecimento aqui ao Tribunal de Justiça do Pará, os colegas envolvidos, porque aqui são tratados temas de grande relevância a nível nacional, são votados e anunciados que geram uma uniformização de jurisprudência. Então isso leva a luz para todos os colegas do Brasil sobre temas que são muito relevantes e também é bom para o jurisdicionado, porque ele já sabe que num caso determinado a linha de atuação do judiciário é uma, porque senão fica muito complicado. Se cair na mão de um juiz, julga de um jeito, de outro de outra forma totalmente diferente, então isso gera esse benefício. Então aqui são tratados esses temas, também pautas administrativas e também definidas atuações junto ao legislativo. Na verdade, da associação, porque a associação ela é a junção dos associados. Então nós temos aqui na nossa associação vários associados que são vencedores do Prêmio Novário, de prêmios nas suas comarcas, de iniciativas de destaque. A gente Adote um Boa Noite de São Paulo é um deles, o projeto de apadrinhamento, Olho no Futuro, projetos para entrega voluntária de crianças e adolescentes. Então todos os projetos que os colegas fazem com sucesso são trazidos para o nível nacional exatamente para serem de espelho para outros colegas e serem replicados. Prioridade absoluta tem que ser respeitada, por exemplo, com um tribunal, não só o tribunal que estou me referindo ao judiciário, mas lá no executivo, no legislativo, quando vai prover ao equipamento de servidores que atendam a pauta da criança e adolescente, ele tem que prover esse quadro de forma completa. E depois atender o resto. Por quê? Querer meu? Não, mandamento constitucional. Só que, infelizmente, a gente sabe que o quadro de pessoal, não só no judiciário, mas de forma geral, de restrições orçamentárias, dificuldades para concurso, para prover todos os cargos, etc., e acaba havendo uma divisão, e só que, na verdade, a criança e adolescente ficam prejudicados porque não tem essa prioridade absoluta respeitada.